Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Você está pensando em investir em ações, mas não sabe se você investe em ações de crescimento ou em ações que pagam dividendos? Para sua sorte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escolher ações de crescimento e ações que pagam dividendos, que são duas estratégias populares no mercado de ações, mas são duas estratégias que têm perfis bem diferentes. Se você está em dúvida e se perguntando qual dessas estratégias pode ser melhor para o seu perfil de investidor, então este vídeo foi feito para você. Nós vamos explorar o que são ações de crescimento, ações que pagam dividendos e como analisar e escolher as melhores para o seu portfólio, de forma definitiva, para que você não erre na hora de escolher entre uma e outra. Mas antes de qualquer coisa, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora. Isso ajuda a fortalecer o canal e me ajuda também a trazer mais vídeos para vocês toda semana. Não custa nada, é só um clique e você já estará inscrito. Compartilhe com amigos e parentes para que o conteúdo possa atingir o máximo de pessoas possível e ajudar quem está querendo investir em ações, mas não sabe por onde começar. Vamos lá? Bem, ações de crescimento são ações de empresas que estão em expansão acelerada, focadas em reinvestir os lucros para continuar crescendo. Essas empresas, geralmente, elas não distribuem dividendos, ou, quando distribuem, distribuem muito pouco, pois elas preferem reinvestir no próprio negócio. O seu foco, então, é crescer para atingir uma determinada relevância no mercado. Quem investe neste tipo de empresa não está preocupado com os dividendos, mas sim com o potencial de valorização da ação, para ganhar dinheiro com essa valorização. Por exemplo, você pode comprar uma ação a R$ 100, esperando que após uma determinada valorização ela suba para R$ 120 para em seguida você vender. Ou aguardar na esperança de que ela suba mais ainda para você vender por um valor maior ainda. Bom, nada garante que isso vá acontecer, mas quem investe em ações de crescimento, ele deseja isso, né? Valorização para ganhar na venda. Já as ações que pagam dividendos são ações de empresas mais maduras, né, mais estáveis, que geram lucros consistentes e que preferem compartilhar parte desses lucros com os acionistas na forma de dividendos regulares. Geralmente, quem investe nesse tipo de empresa é quem está preocupado em criar uma carteira de renda passiva, para poder viver dos rendimentos dessa carteira. Existem inúmeras empresas listadas na Bolsa de Valores que têm esse perfil. Banco do Brasil, Taesa, BB Seguridade, Caixa Seguridade, entre outros. Não se trata de recomendação de compra, mas se você se interessa por essa modalidade, você pode começar estudando essas ações. Bem, enquanto as ações de crescimento oferecem potencial de alta valorização de capital, as ações que pagam dividendos, elas proporcionam uma fonte de renda passiva, né, além de uma possível valorização também. Isso significa que as ações de crescimento geralmente têm um potencial de valorização muito maior do que as empresas que pagam dividendo. No entanto, se a gente analisar com calma, ao longo do tempo, as ações que pagam dividendos, elas também se valorizam. Talvez a valorização não seja tão grande, mas geralmente bate a inflação e ainda paga dividendo, o que é ótimo. Bem, e como escolher ações de crescimento? Primeiro, é preciso fazer uma análise do crescimento das receitas e dos lucros. Em relação às receitas, procure empresas que apresentam um crescimento consistente nas receitas ao longo dos últimos anos. O crescimento da receita ele é um sinal de que a empresa está expandindo sua base de clientes ou aumentando as suas vendas, o que significa que a tendência dela é de lucrar mais, fazendo com que o reinvestimento seja contínuo, aumentando a capacidade de geração de caixa e assim por diante. Em relação aos lucros, embora o foco seja no crescimento, é importante que a empresa também esteja caminhando para a lucratividade. Empresas com margens de lucro em expansão podem ser boas candidatas. Como eu já disse, se a empresa está lucrando mais, ela pode reinvestir mais e assim aumentar as suas margens de receita e também de lucros futuros. Depois é preciso analisar mercado e setor, principalmente setores em expansão. As ações de crescimento elas costumam estar em setores inovadores ou em rápida transformação, como os setores de tecnologia, saúde e de energias renováveis, que geralmente têm uma capacidade de crescer mais rapidamente do que outros setores, já que hoje em dia tudo acaba girando em torno de tecnologia. Identifique os setores que estão em alta demanda ou que apresentam tendências de crescimento robustas. No entanto, é preciso ter cuidado, porque a empresa ser de tecnologia não é o único parâmetro para ela crescer. Existiram muitas empresas de tecnologia que acabaram falindo.
Por exemplo, empresas de tecnologia como Apple e Amazon são exemplos clássicos de ações de crescimento devido à constante inovação e expansão de mercado. Quem nunca comprou nada na Amazon? Ou quem nunca comprou ou quis comprar um Apple? São empresas que investiram pesado em tecnologia e hoje elas colhem os frutos desse investimento, sendo talvez as maiores empresas nos seus setores. Depois é preciso analisar vantagem competitiva. Busque empresas com uma vantagem competitiva duradoura, seja por meio de tecnologia proprietária, seja por meio de marca forte ou custos baixos. Essa vantagem pode garantir que a empresa mantenha seu crescimento por um longo período. Muitas empresas de crescimento elas acabaram ficando pelo caminho, fossem elas de tecnologia ou não. É preciso que elas tenham uma vantagem em relação às outras empresas do mesmo setor. Caso contrário, a chance de não deslanchar e valorizar como se espera, ela é grande, pois a competitividade, principalmente na área tecnológica, é muito grande. Então pesquise se a empresa tem patentes, se ela tem marcas ou qualquer outro tipo de propriedade intelectual que a coloque à frente dos concorrentes. Isso pode indicar que a vantagem dela pode resultar em uma longevidade no mercado, além de indicar que ela tem maior capacidade de geração de receitas e lucros ao longo do tempo. Depois é preciso analisar o PL, que é o preço sobre lucro. Embora as ações de crescimento elas tendam a ter um PL elevado devido às expectativas de crescimento futuro, é importante avaliar se o preço atual justifica o potencial de crescimento. Então compare o PL com outras empresas do mesmo setor. Tá, mas o que significa PL? PL é o preço da ação dividido pelo lucro dessa ação. Por exemplo, se a ação de uma empresa custa R$15 e o lucro líquido dela anual é de R$3, então o PL dela é de 5. Não existe um PL ideal, porque isso vai variar de acordo com os fatores envolvidos no investimento. Algumas empresas podem ter um PL mais baixo e outras podem ter um PL mais alto. Ao analisar ações de crescimento, eu sempre comparo o PL com o crescimento de lucro estimado, para ver se o mercado não está supervalorizando a ação. Ou seja, se o mercado não acabou elevando o preço da ação sem uma justificativa plausível para isso. Então, nesse caso, a empresa pode estar cara, então eu não invisto. E você, investe em empresas de crescimento com potencial de valorização? Deixe nos comentários, para que eu saiba e me diga também em qual empresa você investe. E como escolher, então, ações que pagam dividendos? Primeiro, é preciso analisar histórico de pagamento de dividendos. É preciso ter consistência e crescimento. Então, verifique se a empresa tem um histórico consistente de pagamento de dividendos e se esses dividendos estão crescendo ao longo do tempo. Empresas que aumentam seus dividendos regularmente indicam saúde financeira e compromisso com os acionistas. Por exemplo, empresas como Coca-Cola e Johnson & Johnson têm um histórico sólido de pagamento e aumento de dividendos. E nacionalmente nós temos vários exemplos, como por exemplo, BB Seguridade, que em 2013, quando foi criada, pagou 40 centavos de dividendos por ação. E ao longo dos anos ela vem aumentando o valor pago. E esse ano ela já pagou R$ 2,65 por ação. Além disso, ela paga de forma consistente, de 6 em 6 meses. Depois é preciso analisar o dividend yield, que é a relação entre o dividendo pago por ação e o preço da ação. Um yield mais elevado pode ser atrativo, mas é importante verificar se ele é sustentável. Pode acontecer de em um determinado período a empresa pagar um dividendo alto, mas depois, nos próximos pagamentos, ela diminui o pagamento desse dividendo. Significa que o pagamento alto não é uma situação recorrente e pode ter acontecido por diversos fatores, como por exemplo, o recebimento de uma dívida. Yields muito altos, eles podem ser um sinal de que o preço da ação caiu significativamente, talvez devido a problemas da empresa. Então investigue a causa antes de investir. Empresas cujo yield aumentou muito pode indicar que o valor da ação diminuiu e é preciso tomar cuidado com isso, entender o porquê do valor da ação ter diminuído. Na prática, quanto maior o dividendo pago e menor o valor da ação, maior o dividend yield. Por exemplo, uma ação que custa R$50 e pagou R$1 de dividendo, ela tem um dividend yield de 2%. Para uma empresa cuja ação custa R$30 e ela pagou os mesmos R$1 de dividendo, o dividend yield dessa empresa será de 3,33%. Em seguida, é preciso analisar a sustentabilidade do payout ratio. E o payout ratio é o
percentual do lucro que a empresa distribui como dividendos. Um payout muito alto pode indicar que a empresa não está reinvestindo o suficiente para crescer, enquanto um payout muito baixo pode indicar que a empresa está priorizando o crescimento. Uma faixa que é considerado saudável para uma empresa distribuir em forma de dividendo é algo em torno de 30 a 70% dos seus lucros. Significa que ela distribui um valor que não a deixa descapitalizada, promovendo que ela continue reinvestindo no negócio e crescendo consequentemente. Então procure empresas com um payout ratio equilibrado, geralmente entre 30% e 70%. Mas é claro que isso depende do setor. Transmissoras de energia costumam ter um payout entre 60% e 70%. Bancos já costumam ter um payout próximo de 30%, mas é um número variável que depende do setor e depende da empresa também. Depois é preciso fazer uma análise do fluxo de caixa livre. Empresas que pagam dividendos, elas devem ter um fluxo de caixa livre robusto, que não só sustente os dividendos, mas permita que a empresa continue investindo no seu crescimento. Caso contrário, ela corre o risco de não conseguir continuar pagando o mesmo dividendo, pois ela pode perder mercado para outras concorrentes, então é preciso que ela continue reinvestindo para continuar competitiva. E depois, por último, é preciso analisar dívida e liquidez. Evite empresas com alta dívida, ou problemas de liquidez, pois esses fatores podem comprometer a capacidade de pagamento de dividendos no futuro. Pode chegar um momento em que a empresa diminui o pagamento de dividendos para priorizar a quitação de dívidas. E se o seu foco é dividendo, então isso pode não ser interessante. Bem, todos esses dados que eu comentei com vocês agora, eles podem ser encontrados na página de relacionamento com o investidor da empresa. Mas, é claro, existem vários sites que trazem esses dados de forma compilada, então facilitando a nossa análise. Vamos ver um desses sites? Por exemplo, esse daqui é o site do Status Invest. Existem vários outros sites que vão mostrar algo parecido com o que a gente vai ver aqui. Tá? Mas só como exemplo, vamos procurar aqui. Vamos procurar uma ação aqui. Vou pegar uma ação como exemplo, não é recomendação de compra, mas vamos procurar, por exemplo, a ação da BBS3, que é da Banco do Brasil Seguridade. Tá? Então eu digito aqui, encontro o valor da ação. Então, inicialmente aqui a gente já tem várias informações. O valor atual da ação, né, qual foi o mínimo valor dessa ação nas últimas 52 semanas, qual foi o máximo valor da ação nas últimas 52 semanas, qual é o valor do dividend yield dos últimos 12 meses e valorização, então, nesses últimos 12 meses. Quanto que ela subiu? Quanto que o valor da ação subiu nesses últimos 12 meses? Se a gente for descendo aqui, a gente encontra um gráfico mostrando isso, né? Esse gráfico vai até 5 anos, né? Outros dados que são interessantes da gente ver, por exemplo, tá? São esses indicadores. O PL dela é de 8,93, o que é um PL interessante, tá? Não é um PL muito alto, né? A gente consegue perceber aqui também pagamento de dividendos. Então a gente tem aqui um histórico de pagamento de dividendos. Então esse ano ela já pagou aqui R$ 2,65, mas vocês podem ver que ela paga todos os anos regularmente desde 2013, né? Se a gente for seguindo aqui as páginas, desde 2013, que foi quando foi instalada essa empresa, ela paga dividendos regularmente. Tá? Se a gente descer mais um pouquinho aqui, a gente tem aqui o payout da BB Seguridade. O payout médio dela nos últimos 5 anos é de 69,02%. Mas teve anos em que foi mais. Tá? O ano passado foi o menor valor de payout pago, que foi de 40,39%. Mas ela já teve anos, se a gente procurar aqui, por exemplo, em 10 anos, que ela pagou 153% de payout. Tá? Então ela é um payout bom, é uma das maiores pagadoras de dividendo da Bolsa de Valores. Muitos investidores eles optam por combinar ações de crescimento e ações de dividendos nos seus portfólios. Isso proporciona um equilíbrio entre um potencial de valorização e geração de renda passiva. Mas isso vai depender da sua estratégia de investimento. Tem quem investe apenas em ações de crescimento e tem quem investe apenas em ações que pagam dividendos. E tem, claro, aqueles que mesclam essas duas situações. Veja o que é melhor para você. Por exemplo, eu, particularmente, gosto de manter uma parte do meu portfólio em ações de crescimento, para capturar um potencial de alta, enquanto outra parte está em ações de dividendos para garantir uma renda estável. Claro, a maior parte está em ações de dividendos, mas eu acho interessante
manter uma parte em ações que podem valorizar muito. Posso ganhar dinheiro com isso. E você, investe em ações que pagam dividendos? Me diga nos comentários. Se investe, em qual empresa você investe? Bem, hoje nós vimos como escolher ações de crescimento, focando no potencial de valorização a longo prazo e como escolher ações que pagam dividendos, focando na consistência e na sustentabilidade dos pagamentos. Independentemente da sua escolha, o mais importante é entender seu perfil de investidor e alinhar suas escolhas de ações com os seus objetivos financeiros de longo prazo, sejam eles de crescimento, dividendos ou uma mescla entre essas duas opções. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários quais são suas ações de crescimento e de dividendos favoritas. Semana que vem tem mais, um grande abraço e vamos mudar de vida.